da importância do erro, da importância do teste, sentir o mercado, experimentar coisas novas, aí eu volto à Escola Austríaca de Economia e faço uma ponte com o palestrante Nassim Taleb. Tanto a Escola Austríaca quanto o Taleb falam da importância do fracasso. E nessa experiência de tentativa e erro, o fracasso talvez seja a coisa mais regular que existe na vida do empreendedor. Talvez a certeza maior é que a possibilidade do fracasso é muito maior do que a do acerto. E eu queria fazer uma pergunta para os quatro, e aqui a gente gira aqui, começando por você, Estélio. Qual é a importância do fracasso na sua vida empreendedora? Essencial, né? Eu acho que o Guilherme estava falando, né, que o caminho não é um caminho de linha reta, é um caminho feito de altos e baixos. A gente, em inovação, em empreendedorismo, a gente está lidando com incerteza. Aliás, a gente está lidando com incerteza sempre, né? No mundo, por mais que você tenha um negócio antigo, estabelecido, achar que o mundo vai continuar igual, eu acho que é um grande erro. Então, o fracasso, para mim, pessoalmente, foi importante, mas não o fracasso gourmetizado, né? Porque existe também o fracasso gourmetizado, que significa isso? Que é a importância, né? O cara usa aquilo ali como medalha, né? Como se fosse... O importante com o fracasso é você aprender dele. Isso é que é o importante, não o fracasso por si, né? Não o fracasso como troféu. Você não busca o fracasso, você busca dar certo, mas você não vai dar certo. Naturalmente, você de primeira ninguém sabe fazer, ainda mais quando você está lidando num ambiente, como a gente está dizendo, que é um ambiente onde ninguém fez antes. Você não consulta um livro-texto para você saber o que você tem que fazer. Você faz, não dá certo, você faz de novo, não dá certo. Você, obviamente, que faz diferente do que você fez da primeira vez, da segunda vez não dá certo, da terceira vez começa a dar um pouco certo, e aí você cada vez vai aprendendo em cima daquilo que você fez. Mas é isso, a brincadeira com a gourmetização é porque o fracasso também virou para alguns quase que uma obrigação. Ele não é uma obrigação, a obrigação é você aprender com ele. Michael, no mercado financeiro, que tem tantas variáveis e a intervenção de governos de diferentes países, a política econômica de um governo acaba sendo uma dessas variáveis e talvez, dependendo do período histórico, seja a variável principal. Como é que se lida com o fracasso no ambiente de mercado, desse seu mercado? Antes de entrar para o Venture Capital, eu fui empreendedor de tecnologia por mais de 10 anos. Então, eu vivi também muitas oportunidades de altas e baixas ligadas ao fracasso. Mas é interessante, dentro de software, nós temos uma metodologia para lidar com o fracasso. O fracasso não é visto, é mais como um processo de aprendizagem. Então, quando a gente está criando software, temos o conceito do Minimum Viable Product, MVP. Então, qual é o produto ou serviço, quais são as características mínimas de um produto ou serviço que conseguem criar um engajamento com um consumidor. E é uma busca constante de ver, testar e usar os dados, ser data-driven, para tentar encontrar o que a gente chama de product market fit, o engajamento com o consumidor, que gera uma recorrência de uso, de engajamento a longo prazo. Então, a parte de fracasso, a gente vê quase como parte do processo no dia a dia. Tudo bem, se você chega no fim do seu dinheiro e não conseguiu pivotar para algo que dá certo, realmente é outro nível de fracasso. Mas, como processo, nós temos uma aprendizagem. Mas eu queria que você explicasse um pouco mais detalhadamente, para quem não entende desse mercado, como é que vocês trabalham esse software que você citou? Como é que funciona? Em que sentido? Quais são as informações que são colocadas lá? Como é que vocês organizam isso para ter um resultado? Basicamente, o que a gente está medindo, porque a gente investe em empresas de diversos setores, né? Tem Uber para caminhoneiros, tem o Descomplica, que é um test prep para o Enem. Então, os setores são diversos. Mas o processo de aprendizagem, onde você pega um produto com os features mínimos e vai testando com os usuários e vê o que funciona e o que não funciona. Então, essa é a metodologia que a gente usa. Entendi. André, na sua atividade empreendedora, não só na empresa atual, mas também, como é que
como é que você trabalha o fracasso, no sentido de experiência, e pegando aquilo que o Stélio falou, como é que o empreendedor arranja ânimo para lidar com, às vezes, sucessivos fracassos, e às vezes o fracasso da empresa acontece no momento de uma crise econômica no país, ou uma crise internacional, dependendo da atividade da empresa? Bem, eu tenho um tremendo cagaço da palavra fracasso, assim, desculpem as meninas, porque eu acho que a palavra-chave para esse negócio aqui é humildade, né? É humildade genuína, né? É você, de fato, saber que não sabe tudo, saber que vai errar, e você vai ter erros, assim, que são erros importantes. O meu medo aqui, o tal do cagaço que eu me referia, porque no Brasil você tem um sistema jurídico e cultural punitivo ao fracasso total, ao fracasso fatal, né? Onde o empreendedor que realmente fracassa e quebra, ele muitas vezes, né, mesmo que não tenha tido fraude, né, no fracasso empresarial daquela empreitada, ele está muitas vezes condenado a ficar 10 anos, né, baralhado em problemas jurídicos, e o que nos Estados Unidos, e culturalmente também, o sujeito fica meio marcado como fracassado e é de difícil recuperação, né? Os Estados Unidos foi uma sociedade que conseguiu fazer isso, né, de uma forma, e é por isso um dos grandes motivos da potência que é entender que, ao se empreender, é natural que aconteça tentativas e erros. Eu acho que um motivo do sucesso do Gui, por exemplo, que ele estava falando ali, é que o errar rápido que ele estava falando é exatamente isso. Assim, não pode deixar acabar o dinheiro, porque falir não dá. Se falir, acabou. E aí é um problema que você vai carregar durante muitos anos. Agora, erros, você vai cometer aos montes. Se eu começar aqui a narrar os erros que eu cometi na minha carreira de 19 anos de empreendedor, que foi quando eu conheci o Stélio, cara, realmente assim, vai ser aquele papel que sai assim, vai até o fim da sala, sabe? Mas você vai tentando consertar rápido, né? E você vai tentando se cercar de pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que tive muitos sócios, e esses sócios me ajudaram a cometer menos erros, né? Então, eu gosto muito do modelo de sociedade, gosto muito de conhecer pessoas mais velhas, porque assim você erra menos. Acho que existem 3 tipos de pessoas, né? As que aprendem com os próprios erros, né? As que aprendem com os erros dos outros, e as que não aprendem de jeito nenhum. Então, é melhor a gente ficar aprendendo com os nossos erros e aprendendo um pouco mais com os erros dos outros. Então, acho que a questão é tentar fazer como o Gui falou, errar rápido e acertar no direcional, né? Mas o muito importante aqui no Brasil é que, com essa mudança de geração empresarial, que também, com os vários participantes de Venture Capital, como o Michael, que já vem com a cabeça americana de investir, muitas vezes eu já vi investidores muito talentosos como o Michael dizer o seguinte para um empreendedor jovem: toma aqui a grana para você fazer, se você errar essa vez, não tem problema, eu te dou a grana para a segunda, eu te dou a grana para a terceira, na quarta você vai acertar. Porque muitas vezes você consegue ver que aquele empreendedor tem o drive de acertar, e ele vai cometer erros, às vezes entrou na indústria errada, no momento errado. Isso acontece muito, né? Provavelmente quando o Guilherme entrou fez a XP lá no começo, era muito cedo para ser o que a XP é hoje. O Mercado Livre, eu me lembro que o Mercado Livre de hoje é uma empresa completamente diferente do Mercado Livre de 20 anos atrás. Foi muito importante a resiliência e a humildade desses empreendedores para conseguir construir esse negócio ao longo dos últimos 20 anos. Então, acho que a palavra do fracasso ali, eu tentaria transformá-la em humildade genuína e erros constantes para usar a pista toda, como diria o Gui, mas não deixar chegar no fracasso.
Pelo menos para os próximos anos, até o nosso sistema jurídico-cultural está mais arrumado. Não bateu o carro, né? Não bateu o carro, não dá perda total. Guilherme, lidar com fracasso de forma individual, quando você está numa posição de liderança, é uma coisa. Agora, como é que se trabalha com a equipe diante de um fracasso? Como é que é essa relação? O que se fala para a equipe? Como é que, depois de você internalizar isso e pensar em soluções, como é que você anima a equipe e fala assim, olha, fracassamos aqui, mas arrumamos solução e vamos em frente? Olha, a gente teve uma aula aqui sobre fracasso, né? E no final, a gente culturalmente, né? A gente até abordou esse tema aqui há pouco. Desde criança a gente aprende a não fracassar, né? Pô, nossos pais não querem que a gente erre, querem que a gente tire nota boa o tempo inteiro. Então isso é cultural. Mas quando você vira empreendedor, se você achar que você não pode errar, você já quebrou. Porque você vai montar o teu business plan, você pega o Excel lá, você vai puxar a fórmula, você vai achar que o custo vai ser estável, que a receita você vai abrir uma conta por dia, que vai ser tudo maravilhoso. Esquece, não é nada disso. Tudo vai ser diferente e o que você botou no papel não funciona. E você só vai descobrir as coisas depois que você botar a cara a tapa. E botar a cara a tapa, você pode botar de duas maneiras. Você pode entrar com tudo, ou você pode entrar devagar. Eu acho melhor entrar sempre devagar. Começar pequenininho. Porque começar pequenininho você nunca quebra. Né? Porque você não pode ter o PT no carro. Né? Você não pode dar PT no carro. Se der PT, você não joga mais o jogo. Né? Então a estratégia nossa sempre foi essa. Eu sou o maior exemplo de todos na empresa. Então eu estimulo as equipes como? Mostrando que eu sou a pessoa que mais erra lá dentro. Se as equipes não estão errando, elas não estão dando o seu melhor. Se as equipes não estão testando caminhos diferentes, elas não estão evoluindo. Então isso é uma questão cultural, né? Cada empresa tem a sua cultura. Eu tento fortalecer a cultura dando esse exemplo, mostrando a quantidade de coisas que eu erro e sem dúvida nenhuma eu sou a pessoa que mais dou bola fora na empresa, tá? Mas eu dou bola fora rápido. Corrijo rápido, então hoje eu acho uma coisa, amanhã já não acho mais. Né? E é assim que funciona, porque a gente acha que quem muda de opinião é atrapalhado. Né? Não, o que eu digo é que a cada dia que passa você fica mais inteligente. Né? Você vai se deparando com novas variáveis, você vai ficando mais inteligente, e aquilo que você achava que era vermelho, hoje é preto. E é preto porque mudou. Obviamente que a decisão, você tem que mudar de opinião com consistência. Né? Você não pode simplesmente mudar de opinião porque você quer sem fundamento. Né? Mas aí você vai mostrando isso com exemplos e você vai mostrando que você não sabe o futuro. Né? Você não vai inventar o futuro imaginando que ele vai ser assim. Você vai ter que começar a experimentar algumas coisas, de preferência pequenas, eliminar aquelas que não estão dando certo e começar a intensificar aquelas que deram mais certo. Né? Aquele exemplo que eu dei do curso, até a gente começar a descobrir, lá em 2002, que o curso funcionava, eu cheguei a fazer visita de porta em porta. Imagina se eu começasse a montar uma equipe que fizesse visita de porta em porta se aquilo não estava funcionando. Ia ser uma catástrofe, né? Ia ser PT. E aí comecei a fazer palestra na XP mesmo, porque era a salinha pequenininha, e aí a gente começou a ver que aquilo estava enchendo, mas não fazia sentido incrementar muito, porque não estava dando dinheiro ainda, e aí quando a gente viu que o caminho do curso dava certo, opa, esse caminho aqui tem cheiro bom, funcionou, fez um curso, sobrou R$9.000, vamos fazer o segundo, sobrou mais 9, e aí, já que deu um deu certo, 2 deram certo, agora vamos fazer 50, 200, e aí a gente criou uma estrutura que pudesse suportar aquilo, e aí a gente avançou com intensidade, porque já não estava mais arriscado, já estava claro. Mas você avançar sem perceber isso antes, passa a ser um jogo muito, muito difícil. Então, acho que, acima de tudo, exemplo, e a gente falou muito sobre humildade, né? É ser humilde e jamais ser arrogante. Né? Eu sei que são palavras que se encaixam, mas empresário que é arrogante se estrepa. Se estrepa porque você não sabe o amanhã. Você tem que estar sempre muito aberto, você não pode ser nunca muito convicto de nada, porque as coisas estão sempre mudando. E se você não for que nem o capim, que se molda a cada vento que bate, se você ficar que nem o bambu quando bate aquela ventania, ele quebra. Então o empresário é importante que ele seja capim. Ele vai se moldando a cada situação, e é esse exercício diário
que vai te fazendo ser uma pessoa melhor e vai fazendo as pessoas entenderem a cultura, e aí aquilo que você está fazendo, a pessoa do lado começa a fazer, e aí você monta uma empresa fora de série. A respeito de como lidar com o fracasso e ser um empreendedor capim, usando a sua terminologia, fazer um registro aqui do grande Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá, que no século XIX foi talvez o maior empreendedor brasileiro, que aprendeu com os erros, faliu completamente, mesmo falido fez questão de pagar todas as suas dívidas pela lei brasileira da época, uma parte delas ele nem teria obrigação de pagar, conseguiu superar, conseguiu voltar a empreender e se tornou, depois de tudo isso, conseguiu ser mais rico do que era antes. Então, Barão de Mauá acho que serve como referência histórica de um grande empreendedor brasileiro.